Fala, galera do canal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema que está dando o que falar e tenho certeza que vocês vão se interessar. Tron. Ares. Esse filme não é apenas uma continuação da franquia. Ele chega carregado de expectativas e uma mistura de nostalgia com novidades. Eu vou falar tudo sobre ele, sem soltar nenhum spoiler, mas analisando todos os detalhes que tornam essa produção interessante, polêmica e diferente do que já vimos antes. Então fica comigo até o final, porque o que vem por aí é uma análise completa, cheia de curiosidades e pontos técnicos que vocês provavelmente não perceberam na primeira vez que viram o trailer. Vamos começar entendendo um pouco do contexto em que esse filme surgiu. A franquia Tron começou lá em 1982 com o filme Tron, uma odisseia eletrônica, que na época foi revolucionário por unir ficção científica com efeitos digitais, algo praticamente inédito para aquele período. A estética visual era futurista, mas ainda assim limitada pelo que a tecnologia da época podia entregar. Mesmo assim, o filme se tornou um clássico cult e criou uma base de fãs que esperava há décadas uma continuação à altura. Depois disso tivemos Tron, o Legado em 2010, que trouxe uma atualização visual incrível, trilha sonora marcante e uma expansão do universo, mas ainda assim dividiu opiniões em relação ao roteiro e desenvolvimento de personagens. Agora, em 2025, chega Tron, Ares, dirigido por Joaquin Hunning, que tem em seu elenco Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson e Jeff Bridges. O que chama a atenção logo de cara é a tentativa de equilibrar ação de alto nível com exploração do universo digital, sem deixar de lado os elementos que fizeram os fãs se apaixonarem desde o começo. O enredo central gira em torno de Ares, interpretado por Jared Leto, um programa sofisticado que é enviado do mundo digital para o mundo real em uma missão de grande risco. Ele é criado por Julian Dillinger, interpretado por Evan Peters, que é neto do vilão do primeiro filme. O objetivo de Ares é implementar o chamado Código da Permanência, uma espécie de protocolo que busca estabilizar criações digitais no mundo físico, algo que, se cair em mãos erradas, pode gerar consequências catastróficas. Eve Kim, papel de Greta Lee, lidera a Encom, tentando impedir que esse poder seja manipulado, e sua atuação traz um equilíbrio emocional ao filme, oferecendo à audiência uma personagem central com quem se conectar. Quando falamos de aspectos técnicos, o filme é bastante ousado. A direção de Joaquin Hunning consegue combinar cenas de ação intensas com momentos visuais contemplativos, utilizando ângulos e iluminação que reforçam o contraste entre o mundo digital e o real. O roteiro, escrito por Jesse Wigutall, é bem estruturado, mas alguns críticos apontam que há excesso de exposição em certos momentos, algo que pode quebrar um pouco o ritmo da narrativa. Apesar disso, a história é envolvente o suficiente para manter a atenção do público durante todo o filme. A trilha sonora, desta vez assinada pelo Nine Inch Nails, substituindo Daft Punk, que trabalhou em Tron, O Legado, traz uma sonoridade mais industrial e sombria. Essa escolha não apenas diferencia o filme anterior, mas também reforça o clima de tensão e urgência que permeia toda a narrativa. Cada cena de ação, cada transição entre o mundo digital e o real é acompanhada por uma música que amplifica a imersão do espectador, criando uma experiência sensorial completa. Os efeitos visuais merecem um destaque à parte. Tron, Ares mantém a estética neon característica da franquia, mas eleva a qualidade de forma considerável. As sequências de ação são altamente coreografadas, mostrando não apenas tecnologia digital, mas também interação realista entre os personagens e o ambiente digital. É interessante observar como o filme consegue equilibrar momentos de pura contemplação visual com cenas intensas de perseguição e conflito, criando um ritmo dinâmico que prende o espectador. Falando das atuações, Jared Leto tem uma performance que divide opiniões. Alguns espectadores encontram semelhanças com seu papel em Morbius, principalmente na forma como ele transita entre momentos de intensidade emocional e uma presença quase enigmática. Greta Lee se destaca como Eve Kim, entregando uma personagem que é ao mesmo tempo racional e emocionalmente conectada com o público e que equilibra a narrativa trazendo humanidade em meio ao universo altamente tecnológico. Evan Peters, como Julian Dillinger, tem um desempenho convincente, oferecendo ao antagonista uma presença forte, sem que se torne caricata. Já Gillian Anderson e Jeff Bridges aparecem em participações especiais, agradando os fãs antigos, mas sem se tornarem o foco da trama.
a recepção crítica até agora está dividida. Muitos elogiam os efeitos visuais, a trilha sonora e a coragem de explorar temas tecnológicos complexos em um filme de ação. Por outro lado, há quem critique o roteiro por não aprofundar suficientemente alguns personagens secundários, o que poderia trazer mais camadas emocionais à história. Comparações com outros filmes de ficção científica são inevitáveis. E Tron. Ares consegue se destacar pelo seu visual e pelo conceito inovador, ainda que o roteiro não seja perfeito. É interessante analisar também como o filme dialoga com o legado da franquia. Ele respeita elementos clássicos, como o visual digital neon, o conceito de programas e usuários interagindo, e, ao mesmo tempo, introduz novas ideias, como a integração mais avançada do digital com o mundo real. Essa dualidade entre tradição e inovação é um ponto forte da produção, pois consegue agradar tanto fãs antigos quanto novos espectadores que estão entrando no universo de Tron pela primeira vez. Outro ponto que vale destacar é a forma como o filme aborda a ética na tecnologia. Sem entrar em spoilers, Tron. Ares levanta questões sobre o controle da inteligência artificial, os limites da programação e as consequências de manipular criações digitais no mundo físico. Esses temas são tratados de forma inteligente, permitindo que o público reflita sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas, enquanto se diverte com cenas de ação e efeitos visuais impressionantes. O design de produção também merece destaque. Cada cenário digital é pensado de forma a transmitir a sensação de imersão completa, desde os corredores neon até os ambientes virtuais complexos. Os figurinos e a caracterização dos personagens seguem essa linha, criando uma harmonia visual que reforça a narrativa. Pequenos detalhes, como a iluminação e os efeitos de partículas digitais, são utilizados de maneira estratégica para conduzir a atenção do espectador e aumentar a sensação de realismo dentro de um universo fictício. A forma como o filme equilibra cenas de ação com momentos mais contemplativos também é importante. Há sequências em que a câmera flutua pelos ambientes digitais, permitindo que o espectador explore cada detalhe, e outras em que a tensão é construída de forma quase palpável, com cortes rápidos e música intensa. Esse ritmo variado mantém o público engajado durante toda a narrativa, evitando que o filme se torne monótono, mesmo com sua duração considerável. Além disso, Tron. Ares é um filme que desperta curiosidade sobre os bastidores da produção, a direção de arte, a escolha da trilha sonora, os efeitos visuais e a coreografia das cenas de ação mostram um trabalho minucioso e bem planejado, que valoriza cada segundo da experiência cinematográfica. Para quem gosta de entender como um filme é construído, observar esses detalhes é uma aula de cinema por si só. O elenco também merece ser analisado em termos de química entre os personagens. Jared Leto e Greta Lee possuem uma dinâmica interessante que mistura tensão e parceria, criando momentos de interação que são tanto dramáticos quanto emocionantes. Evan Peters, como antagonista, consegue transmitir ameaça e motivação sem precisar de exageros, o que torna o conflito mais crível e envolvente. As participações especiais de Gillian Anderson e Jeff Bridges funcionam como um elo com os filmes anteriores, oferecendo aos fãs antigos uma sensação de continuidade e respeito pelo universo estabelecido. O roteiro também traz pequenas referências à cultura pop e à história da franquia, algo que fãs atentos vão perceber e apreciar. Essas referências funcionam como easter eggs, sem prejudicar a compreensão da história para novos espectadores. Esse equilíbrio entre homenagem e inovação é um dos pontos que faz Tron. Ares se destacar dentro do gênero de ficção científica e filmes de ação. Outro aspecto interessante é a construção do suspense. O filme consegue criar tensão sem precisar recorrer a clichês exagerados, utilizando elementos visuais e sonoros para manter o público alerta. A forma como os ambientes digitais são explorados e como os personagens interagem com eles contribui para criar um clima de expectativa constante, mantendo o espectador preso à narrativa do início ao fim. O desenvolvimento de personagens é feito de maneira gradual, mesmo que o roteiro não aprofunde todos os secundários. Ares, por exemplo, é mostrado como um programa com motivações claras, mas também com nuances que despertam interesse. Eve King se destaca por trazer humanidade ao mundo digital, enquanto Julian Dillinger representa os dilemas éticos e morais de quem lida com tecnologia avançada.
Esses contrastes tornam o filme mais complexo do que aparenta à primeira vista. Além disso, o filme também trabalha muito bem a ideia de dualidade entre o mundo real e o digital. Essa dualidade é explorada visualmente, através de cores, iluminação e efeitos, e narrativamente, com personagens que transitam entre esses mundos. Esse conceito é um dos pilares da franquia e Tron. Ares consegue explorá-lo de forma ainda mais sofisticada, oferecendo uma experiência imersiva ao espectador.